Que a graça e a paz esteja com todos. Sejam bem-vindos em nosso canal aqui no Instagram, André Friedenberg, para mais uma live, falando aqui acerca da Palavra de Deus. E hoje nós vamos para Romanos capítulo 13, onde vamos falar sobre o relacionamento entre os cristãos e as autoridades civis, E até mesmo podemos aqui ter algumas lições em relação à política, Muitos cristãos, eles acabam confundindo algumas coisas, tem uma série de dúvidas, muitos tendem a ir para um extremo de demonizar a política, outros já não, já acham que tudo é a mil maravilhas, E a Bíblia ela nos faz algumas exortações para nós termos um equilíbrio, uma maturidade na vida cristã. Então eu quero ler aqui, Romanos capítulo 13. Nós falamos na segunda-feira o relacionamento com Deus, o relacionamento entre cristão e Deus, o relacionamento entre cristãos na terça-feira. Ontem, quarta-feira, falamos sobre o relacionamento com aqueles que nos têm por inimigo. E hoje nós vamos falar então o relacionamento cristão com as autoridades civis ou com as autoridades governamentais. Mas antes de tudo eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos nesta hora e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, por mais este dia, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo teu cuidado, tua proteção e pelo privilégio de podermos falar a tua palavra, Senhor. Pedindo que o Senhor abençoe cada um, fique conosco, nos orientando, Senhor, abrindo os nossos corações para recebermos a tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, eu quero deixar um texto aqui, você que vai nos acompanhar agora, ao vivo, você que está chegando agora, você que vai acompanhar depois, até porque essa live fica gravada aqui no Instagram e posteriormente também eu vou estar postando no YouTube. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que não foram ordenadas por Deus. Porque, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalte a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Muito bem, então vamos começar falando já do versículo 1. Toda alma esteja sujeito às autoridades. Primeira coisa que nós devemos aprender aqui, essa palavra alma na Bíblia. A palavra alma é uma palavra polissêmica, tanto no hebraico quanto no grego, e ela pode apresentar vários significados. E aqui nós temos pelo menos 4 significados designados para a palavra alma na Bíblia, dependendo, claro, do seu contexto. Toda palavra, todo versículo deve ser examinado à luz do seu contexto. Então nós podemos encontrar alma na Bíblia tendo como significado sentimento, Jesus lá no Getsêmani, ele falou, a minha alma está angustiada. Ali ele estava falando do seu sentimento. Nós vemos na Bíblia alma como sangue, e aí muitos fazem algumas confusões, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, que
usam argumentos como esse para não fazer doação de sangue, mas trata-se daqui de alma também aparecendo como sangue na Bíblia, né? A alma como pessoa, que é o texto que nós estamos lendo, e a alma imortal do homem. Claro que existem muitos outros significados, mas aqui listamos 4 designações para a palavra alma na Bíblia. E o texto que nós falamos é alma como pessoa, como ser humano. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, ou todas as pessoas, né, esteja sujeito às autoridades superiores. Então, aqui Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, a palavra alma aqui equivale a pessoas. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, veja bem, 3 coisas que Deus criou. Deus criou a família, lá em Gênesis, nas primeiras páginas do Gênesis, né? Deus criou o governo, ali no período antediluviano, né? Ali em Gênesis capítulo 6 até Gênesis capítulo 9, Deus foi criando o governo humano, e depois Deus criou a igreja, né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus fundou a igreja, né? Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fundou a igreja e ela foi inaugurada lá em Atos capítulo 2, no evento do Pentecoste. Então, 3 coisas aí que, no que diz respeito à humanidade, tem a ver diretamente com a humanidade. Deus foram criações de Deus. A família, né, o governo e a igreja. Então, quem instituiu o governo, a liderança, foi Deus. E tem os seus propósitos, tem os seus objetivos. Porque quando o pecado entrou no mundo, o mundo ia se tornando um caos. Então Deus criou leis, instituiu o governo, e nós estamos falando aqui do governo civil mesmo, né? Dos ímpios, né? Que administram, que dão e regem as leis governamentais. Deus institui o governo. Por quê? Para que o mundo não se transforme numa anarquia, né? Tenha leis para castigar pessoas cruéis e para refrear a ação do mal. Veja você que lá nas primeiras páginas do Gênesis, Gênesis 4, 23, tem um homem perverso, muito cruel, um tirano, chamado Lameque. E diz o texto lá em Gênesis 4, 23, que ele matava as pessoas e se orgulhava disso. Ele fazia canções, né, por esse ato tão cruel. Lá em Gênesis 4, 23 diz assim: matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Olha, né, só por isso ele já assassinava, tirava a vida das pessoas. Então, por conta do pecado entrando ali em Adão e Eva, passando a toda a humanidade, porque nós já falamos aqui que o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo. Então Deus, ele cria o governo e para refrear a ação do mal. Claro que as coisas hoje em dia não estão fáceis, né? Aí seria um outro assunto. As leis muitas vezes não são suficientes, dependendo do país, do continente que a pessoa está vivendo. Mas o governo ele foi criado para isso, né? Ele foi instituído por Deus para o bem da humanidade e não para o mal. Então, o mal tomando a proporção, Deus ele criou o governo com esses objetivos e propósitos básicos, né, para refrear a ação do mal. Então, o texto está falando aqui, ó, baseado em Gênesis, também em Romanos 13, que não há autoridades que não foram ordenadas por Deus, versículo 1. Então, essa visão, né, que nós enxergamos no texto, de que as autoridades são constituídas por Deus, nós podemos combater uma visão filosófica no mundo hoje, conhecida como deísmo, deísmo com D de dado. O que o deísmo ensina?
eles não vai confundir deísmo com ateísmo, que nega a existência de Deus. Mas o deísmo, eles acreditam em Deus, falam, ó, Deus existe, mas ele não está envolvido no mundo. Né? Deus abandonou o mundo à própria sorte. Ele apenas criou e saiu fora. Não. Deus, ele se faz presente. Deus, ele acompanha os eventos que ocorrem no mundo. E por mais que a maldade esteja tomando uma proporção tão grande, e parece-nos apenas uma aparência de que Deus não está intervindo, saiba que um dia, né, tudo terá resposta. Sabe que o juízo de Deus, ele chega. Pode vir agora, pode vir depois, pode vir num período escatológico, né? Se não vir agora, todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo e também perante o juízo, o grande julgamento do trono branco, descrito lá em Apocalipse capítulo 20. Então, o juízo de Deus, ele virá sobre as pessoas que estão ocupando posições, e é para se fazer o bem, aquilo que Deus estabeleceu lá no início, e as pessoas estão corrompendo os seus propósitos. Isso na esfera civil, né, no que tange ao assunto de governos, autoridades e leis. Então Deus, ele está assim acompanhando. Deus, ele não abandonou o mundo à própria sorte. Olha o que o profeta Daniel vai dizer, Daniel capítulo 2, versículo 21. E ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece reis. Então Deus está no controle. Quem instituiu as autoridades foi Deus. Aí você que está assistindo pode falar assim, ó, mas foi Deus mesmo que instituiu as autoridades? Tem certeza disso? Sim, Deus, ele criou o governo humano, Deus criou a família, o governo e a igreja. Né? Então, essa passagem combate a visão deísta, de que Deus criou o mundo e não está envolvido nele. Mas, repito, não vai confundir deísmo com teísmo e ateísmo. O teísmo, com T de terra, ele vai dizer que Deus não conhece o futuro. E o deísmo vai dizer que Deus criou o mundo e não está envolvido nele. E o texto é claro, ó, dizendo que ele estabeleceu as autoridades. Deus estabeleceu as autoridades. Né? E o ateísmo nega a existência de Deus. O próprio Pilatos, ele disse assim para Jesus, ó, não vê você, né? Você não vai se defender? Não veja que eu tenho poder, né, para te crucificar e também para te soltar? Não veja você isso aí? Será que você não percebe? E aí, Jesus, ele fala assim, ó, nenhum poder você teria, né, se de cima não te fosse dado. Então, Deus estabelece as autoridades. Ponto. Aí fica a pergunta, mas se Deus estabelece as autoridades, por que as autoridades, algumas delas são ruins, pessoas que estão no poder e abusam do poder, corrompem, exploram, são injustas, né? Roubam, né, o dinheiro do povo? É uma série de coisas que acontecem, principalmente aqui no Brasil. Bom, da mesma forma que Deus, ele criou profetas, Deus instituiu profetas, pastores, né? E muitos deles se corromperam nos dias de hoje, mas não é a vontade de Deus que isso ocorresse. Deus criou o cargo, o ofício, né? E estabeleceu pessoas. Agora, se a pessoa ela sai desse propósito, ela já foge da vontade de Deus, já não é mais ordenada por Deus, não é? E alguém pode falar assim, ó, mas Paulo escreveu isso aí porque os tempos eram outros, né? Será que se ele vivesse nos dias de hoje, ele incentivaria, né, exortaria os cristãos a obedecer às autoridades? Bom, primeiro que Paulo escreveu sob a inspiração de Deus, né? Deus é o autor da sua palavra. E diante desse argumento, vale destacar que Paulo, ao escrever nesse período, e a igreja de Roma, quem era o imperador da época? Nero.
E aí os historiadores sabem quem foi Nero. Um monarca cruel, perverso, perseguidor, né? Matava os cristãos. Ali no início do seu reinado ele até não era tão ruim assim, mas já cometia muitos pecados, né? Lascívia, prostituição, não é? E a lista é grande. E ele matava os cristãos. Essa que é a verdade. Então, veja você que o ofício, o cargo, né, foi criado por Deus. Aí as pessoas, não sabendo usufruir disso, assumem o poder e se corrompem. Mas isso não é só no governo. Infelizmente é uma realidade na igreja, muitos ministros se corrompendo, muitos se distanciando da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor. Da mesma forma, Deus criou a família, que nós falamos aqui, né? E é para os pais saberem criar os seus filhos e o filho honrar o pai e mãe. E muitos não fazem isso, né? Então, a família foi criada por Deus, né? A instituição foi criada por Deus. Mas as pessoas não sabem aproveitar isso. E o governo ele foi criado por quê? Para o bem do povo, para refrear a ação do mal, para instituir leis, né? Combater as consequências dos pecados naturais, né? Roubo, homicídio, não é? Pessoas que desobedecem leis, não é verdade? Então, quem resiste a isso, versículo 2, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então veja bem, se foi Deus que instituiu a autoridade, eu como cristão, o que eu devo fazer? Obedecer, né? Eu devo obedecer às autoridades, desde que as autoridades não venham a contrariar a palavra de Deus, porque nós temos uma liderança maior, não é? Nós temos um governo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou vendo ali que está nos acompanhando o nosso amigo, irmão Geriel Silva, né? Que Deus abençoe você, querido amigo. Um grande abraço. Então, o dever do cristão, se é Deus que institui as autoridades, o dever do cristão é obedecer. Desde que essas leis, desde que o governo não venha contrariar a palavra de Deus. Eu quero deixar um texto aqui, ó. Atos, capítulo 4, versículo 20. Por exemplo, se o Estado falar assim, ó, você não pode mais pregar a palavra de Deus. Atos 4, 20, Pedro e João perante o Sinédrio. Aí eles vão dizer assim, ó, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus ele não falou aí de por todo mundo, pregar o evangelho, todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a ordem vem de Jesus. Se o Estado manda nós não fazemos isso, nós estamos contrariando a ordem de Jesus. Então, nós obedecemos o Estado até o ponto em que não vai contra a vontade, contra a palavra de Deus. Outro texto, Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pronto. Então, o Estado está lá, ele tem um papel distinto da igreja. Se ambos fizerem os seus papéis direitinho, tanto a igreja quanto o Estado, eles vão cooperar para o bem da sociedade. Agora, quando o Estado tenta domesticar a nossa consciência, tenta entrar na família e na igreja, aí ele deixa de cumprir com o seu papel e a igreja lembra o Estado de fazer o seu papel, fazendo ali o que nós chamamos de voz profética, não é? Foi isso que os discípulos, o próprio Jesus fez, né? Falaram lá no livro de Daniel para aqueles 3 jovens adorar a estátua, né? Se curvar ali de Nabucodonosor, e eles se recusaram, né? A adoração somente a Deus, né? Então, perceba que a obediência ao homem ela é válida até a ponto de não ferir princípios da palavra de Deus. O próprio Jesus chamou Herodes de uma raposa. Raposas são perversas, traiçoeiras. Ele fazendo uso de linguagem aqui, que os seus leitores conheceriam na época que Jesus estaria querendo dizer. Ele chamou Herodes de raposa. João Batista, ele também disse para Herodes, ó,
não é lícito tomar a mulher do seu irmão. Né? O que é isso? Denunciar o pecado, exercer a mensagem do evangelho, a voz profética. Não é verdade? E já pensou se a igreja, nos dias de hoje, fizesse isso, seu papel? Exercer a voz profética? Falar, ó, isso que está fazendo é pecado, não pode, é adultério, né? Fizesse isso com mais força, com mais atuação, né? Não só de vez em quando, não é verdade? Porque tem muita gente que, quando fala sobre esse assunto, fala, não, deixa disso, né? Nós devemos apenas orar, e aí se omitem. Mas a palavra de Deus também diz, lá em Efésios, né? Meu consultor aí, o meu amigo irmão Geriel, vai saber de cabeça o texto, mas lá em Efésios vai dizer, para não se comunicar com as obras das trevas, antes condenai-as, né? Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre alguns pastores que se omitem, né? Alguns líderes religiosos, e aí nesse ponto nós destacamos até o pastor Silas Malafaia, que ele não se omite, né? Ele está lá defendendo os direitos da família, a palavra de Deus, né? O reino de Deus, não só ele como alguns outros, exercendo a voz profética. Olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 11, você pode ler depois. Então o cristão obedece, conforme o versículo 2, até o ponto em que o Estado não venha domesticar a sua consciência, não venha ir de contra a palavra de Deus. Versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más, né? Então, o governo ele deve fazer o bem, não é verdade? O governo ele não está lá para fazer o mal, ele não é um terror, ele não vai castigar quem faz o bem, quem anda direitinho, quem anda na luz, quem obedece leis, mas sim quem faz o mal. Então, nós estamos falando sobre o relacionamento entre cristãos e as autoridades civis. Então, se eu, como cristão, eu não quero obedecer o Estado, por que eu não quero obedecer? Porque eu quero bagunça, porque eu quero anarquia, porque eu quero desobedecer leis, eu quero extrapolar o horário, eu quero desrespeitar, né, até mesmo os policiais que andam na rua. Se eu faço isso, então eu vou trazer sobre mim castigo, né? Não só isso, como eu também estou indo contra o próprio Deus. Porque Deus estabeleceu as autoridades para fazer o bem, para proteger, não é? Agora, se eu não obedeço porque eu quero bagunça, anarquia, né? Então, eu não só estou indo contra o Estado, como também estou indo contra o próprio Deus. O texto é claro aqui, que os magistrados, né, os governos, não são terror para as boas obras, mas para as más. Aí deixa eu falar para você, meu irmão, né? Nós somos da luz. Nós somos transportados do reino das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós devemos ser os primeiros a obedecer, né? A ter as coisas em dia, a cumprir a lei, a obedecer, ser o exemplo. Ontem mesmo nós lemos aqui no texto lá de 2 Pedro, né, que a conduta do cristão em meio aos ímpios, aos pagãos. Quando nós fazemos o bem, nós tapamos a boca daqueles homens ignorantes e loucos. Agora já pensou se o governo ou as outras pessoas disserem, olha lá o crente, olha lá o cristão, né? Desobedecendo lei, estacionando em vaga proibida, né? Jogando lixo onde não deve, está desobedecendo, não é verdade? Eu estou citando aqui coisas simples, mas não deixa de ser errado, não deixa de ser errado, porque a lei, se ela não fere os princípios da palavra de Deus, é para o bem da sociedade, então é dever meu e seu, como cristãos, né, como dupla cidadania, cidadão aqui da terra e cidadão do céu, obedecê-las. E aí o versículo 4. Porque ela é ministro de Deus. Deixa eu tomar uma água aqui.
ela é ministro de Deus. A palavra aqui, as autoridades é ministro de Deus, no original, o texto aqui, a palavra ministro significa diáconos. Né? Diáconos. Nosso irmão Geriel já foi um diácono. Hoje, pela graça de Deus, eu sou um diácono. Né? E você que vai acompanhar essa live, você já foi diácono? Pretende ser diácono? Né? O que você exerce hoje na igreja? Tem um pouco a ver, sim, sobre o texto que nós estamos falando. Porque as autoridades é ministro de Deus, ou seja, são diáconos, né? São garçom de Deus, né? Para servir o povo, para o bem do povo, para promover leis, para refrear a ação do mal, né? Então, ela é ministro de Deus, ou seja, diáconos. E muitos aqui, aí que eu quero chamar a atenção, muitos aqui acabam confundindo as coisas, muitos pregam a demonização da política, do capeta, do diabo, e muitos já fazem outro extremo, não, é de Deus, pode sim, não tem problema não, né? Muitos pastores se envolvem com política de forma que não era para se envolver, não é verdade? E aí tem alguns textos da palavra de Deus que exortam sobre isso. Primeiro é a questão do equilíbrio, buscar o equilíbrio. A Bíblia fala, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Veja que o rei Uzias e o rei Saul, eles queriam fazer papéis de sacerdote e foram advertidos pelo próprio Deus. Então, veja você, será que Deus ele chamou você para fazer um serviço em prol da igreja, do reino de Deus? Para que você vai se ocupar, né, com as questões políticas? Para que você vai querer exercer o seu papel na política? Não é verdade? Agora, e se um membro, né, ou até mesmo um pastor, não sei aqui, isso aí geraria opiniões, né, se pastor pode ou não pode, mas vamos falar de membro, um membro comum da igreja, né, está lá na política. Pode ou não? Eu creio que sim. Veja você que José de Arimateia, lá no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, vai dizer que ele era senador. Mas ele era um homem bom e justo. Ele votou contra a crucificação de Jesus e esperava ver o reino de Deus. Então veja o equilíbrio. Né? Era um senador, mas era um homem bom. Votou contra a crucificação de Cristo. Quantos aí que são cristãos, mas que vão lá para a política e se corrompem, né? Faz vista grossa, ajuda a empurrar as coisas debaixo do tapete e não fazem nada para refrear leis que são contra que são contra a própria palavra de Deus. Estão lá, não fazem nada para combater o aborto, né, ideologia de gênero, e isso é um problema seríssimo. Mas o José de Arimateia não. Ele era um senador, mas era um homem bom e justo. Votou contra a crucificação de Jesus e esperava ver o reino de Deus. Então, a palavra aqui, ministro, é diáconos. As autoridades são diáconos, né, de Deus, representando Deus aqui na terra. Mas, se as autoridades fogem do propósito para qual Deus criou, aí já sai da vontade de Deus e terão consequências sérias, né? Mesmo que isso possa não acontecer na presente era que estamos vivendo, um dia chegará, um dia terão que ficar frente a frente com o verdadeiro juiz, né? Com o julgamento do trono branco, não é? Com o tribunal de Cristo, que ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Para a igreja, o tribunal de Cristo é para a igreja, o juiz do trono branco é para os ímpios, não é? E aí a Bíblia fala que todos serão lembrados, não é verdade? E aí muitos, infelizmente, né, vai se aplicar a justiça de Deus, receberão o dano da segunda morte, né? E muitos já vão receber por aqui mesmo, né? Deus sabe de todas as coisas. Muitos já enfrentam causas, consequências do julgamento de Deus enquanto estão vivos aqui nessa presente era mesmo. E aí
por outra razão que eu devo obedecer às autoridades, por conta da consciência, né? Não somente pelo castigo, porque as autoridades estão lá, né, para exercer o seu papel, e aqueles que não exercem, elas têm autonomia para castigar, para punir tais pessoas. E alguns até acreditam que, com base aqui no versículo 4, mas fizeres o mal teme, pois não traz de balde a espada. Alguns acreditam aqui que isso é até base para se referir à pena de morte, né? Em alguns países aí, como os Estados Unidos, por exemplo, alguns crimes são pagos com pena de morte, não tem como voltar atrás. E alguns interpretam assim, dessa forma, né? E para ter pena de morte aqui no Brasil, penso eu que tinha que ter melhores leis, né? Aqui teria que fazer o básico no que diz respeito aos governos, que há muita corrupção, né? Tem que ter uma justiça mais atuante para daí sim se pensar em pena de morte. Mas é um assunto polêmico, eu não vou me aprofundar nisso, né? Tem pessoas aí com mais especialização na área para falar sobre esse assunto. Eu estava ouvindo o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre esse assunto e ele também não quis entrar na polêmica, né? Mas em alguns lugares, você sabe muito bem, que é aplicado a pena de morte. Mas eu e você, como cristão, nós devemos obedecer às autoridades, não pelo castigo, mas pela consciência, né? Sabendo que assim estaremos cumprindo com a vontade de Deus. Desde que essas autoridades, eu repito isso, não venham a ir de encontro à própria palavra de Deus. Versículo 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então agora a palavra aqui, ministro, no versículo 4, ela aparece como diácono. Aqui, no versículo 6, no grego é leitorgos. Ou seja, é como se fosse um vigário de Deus aqui na terra. Um representante de Deus aqui na terra. As autoridades são representantes de Deus. Por isso fala, portanto, dá a cada um o que deveis, tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então o Estado, ele recebe tudo isso, né? Pelo menos devia ser assim, então estamos falando com base na palavra de Deus. Sabemos que hoje em dia não funciona assim, por conta de homens que se corromperam pelo poder, mas ao receber o imposto, ele ali o usa, né, e traz benefícios, né, para toda a sociedade, para toda a humanidade na qual ele está inserido. Então é isso. Fica essas considerações com base em Romanos capítulo 13, o cristão e as autoridades civis. Vou destacar aqui, não quero ser redundante, mas deixando claro que pontos que você possa ficar, talvez você fique com dúvida, ou talvez você fique um pouco confuso. As autoridades foram concedidas por Deus? Sim. O ofício? Sim. Muitas pessoas ruins estão no poder não porque Deus o quis, mas porque Deus apenas permitiu. Mas deixa eu dizer para você que um dia nós estaremos sob o governo do próprio Messias aqui na Terra, né? Aí sim, ele vai reger as nações, né, com um cetro de ferro, né? O justo juiz, não é? Jerusalém será a capital do mundo. Então, por mais que hoje muitos que deveriam fazer o bem e não fazem, saiba que um dia, né, Cristo reinará aqui na terra, não é, por 1000 anos, depois ele vai entregar o reino ao Pai. Falamos isso aqui sobre ontem. Cristo reina nesse mundo? Reina, mas espiritualmente. Mas chegará um dia que ele reinará literalmente, né? E aí todas as nações terão que se curvar, terão que prestar contas, né? E eu como cristão, você como cristão que está nos assistindo,
devemos obedecer às autoridades, na verdade até mesmo os não cristãos, obedecer até o ponto em que ela cumpre com o seu papel de promover o bem para a humanidade, né? Desde que ela não venha contra a própria palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Essa foi mais uma live para a glória de Deus. E aí vamos agora discorrer outros temas da palavra de Deus. Falamos sobre Romanos capítulo 12, capítulo 13, né? O relacionamento cristão com Deus, com as pessoas, com os inimigos e com as autoridades. Se você tem alguma ideia, gostaria de ouvir algum tema, mande aí nos comentários, compartilha, divulga essa live, mande no particular alguma dúvida, alguma sugestão de algum tema bíblico, que nós voltaremos aqui para falar a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esta live, por este momento que passamos na tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor visite cada um, pessoas enfermas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão precisando, carecendo de esperança, Senhor. O Senhor é a esperança. Pessoas que estão no leito do hospital, que o Senhor possa visitar, curar os enfermos, famílias que estão se perdendo, que o Senhor possa entrar com providência e enviar os teus ministros, os teus atalaias, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as autoridades civis, Senhor, os representantes das nações, Senhor, que o Senhor possa manifestar a tua vontade, Senhor, sobre todos aqueles que estão exercendo o poder, Pai, que o Senhor possa manifestar a tua justiça. Esse é o desejo do nosso coração, da tua igreja. Assim pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e até a próxima, querendo Deus.